Você tá atrasado, vai chegar atrasado para almoço. Não. Professor, como que é o seu nome? Cleômenes. Cleômenes de... Paula Ribeiro. Você é natural de onde? Claraval. Aqui Estado de perto. Minas Gerais. Aqui pertinho, terra das Claraval é canoas. o melhor bairro de Franca para morar, viu? Lá tem polícia fácil, tem farmácia, tem 3 ou 4 farmácias fácil, supermercado fácil. Trânsito fácil. Trânsito fácil, todo mundo é amigo. Se precisar de ambulância, eles te atendem, te traz aqui em Franca mais rápido do que se fosse aqui lá no aeroporto 3 lá. Você vai na casa do motorista, qualquer hora da noite, ó, tô precisando ir para Franca, é pra já. Sem burocracia, sem nada, né? Sem nada. Ô Cleômenes, os seus irmãos, quem são os seus irmãos? Nós éramos em 9, hoje só tem 5. Só tem 5? Só tem 5. Mas fala o nome dos 9. Ué, Cleonice, que era sua não sei, não era sua, outra congregação, era da Cruzada Nacional de Evangelização. Sim. O Kleber, que era da igreja que é evangélica cristã no Brasil. A Cléria, que era também cristã no Brasil. A Cleide, que ainda é viva. Os outros já faleceram, né? A Cleide, que é da congregação cristã. Você vê que é tudo, quase tudo evangélico. É evangélico. E como é que é? Os outros irmãos? O Cleiton, que é também da congregação cristã. Cleomar também. A Cléria, já falei, a Cleomar, são esses mesmo. Mas você falou que são 9? E a Cleusa. E a Cleusa? Cleonice, Kleber, Cleonis, Cleusa, Cleide, Cléria, Clevenir, Cleito e Cleomar. E Cleomar. Você fica em que lugar nessa família? Eu sou o terceiro, de cima para baixo, de cima, velho, né? Mais velho. Você é formado em Direito? Sim, senhor. Exerce o Direito? Exerci, parei, cansei. Você se formou que ano? Em 1972. Aqui na Faculdade de Direito de Franca? Faculdade de Direito de Franca. Eu sou de 74. Na mesma faculdade? Mesma faculdade. Então nós somos contemporâneos. Vamos contemporâneos, você saiu primeiro. Mas essa faculdade tem uma história muito rica, né? Tem. História, são 3 faculdades de Direito em Franca, né? E essa de Direito é a pioneira e tem uma história muito rica, né? Por exemplo? Muitos juízes, promotores, desembargadores, né? E depois a qualidade do ensino também, né? A seriedade. Ela já foi melhor, né? Foi melhor, porque hoje tudo no Brasil mudou, né? Aliás, a internet, né? Vai mudar, vai ser melhor ainda, tudo, né? Ô, doutor, e seu pai, como que chamava? Meu pai, Francisco de Paula Ribeiro, mas ninguém conhecia ele por Francisco de Paula Ribeiro. Chico Vaqueiro, nome sugestivo, né? Chico Vaqueiro, morreu com 83, 84 anos lá em Ribeirão Preto. E a sua mãe? Bárbara Velasco Ribeiro morreu com 44 anos de idade. Deixou essa família grande? Deixou, Você viveu em Claraval até que idade? Eu morei até os 10 anos, mas eu não desliguei de Claraval. Continuei, muita coisa em comum, né? Continuei frequentando. Aí você veio para Franca? Vim para Franca. Aqui você estudou? Aqui, o primário você fez lá em Claraval? Fiz até a coisa mais doida que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu fiz em Claraval até o 4º ano primário, mas não completei o 4º ano. Por quê? Não, aí mudamos para Franca e meu pai me matriculou no 3º ano aqui, que eu não podia passar na frente dos outros mais velhos. Aí que você ficou especialista da matéria? Nada, passou, porque no meu estudo, eu não fiz o 2º ano primário. Ah, então agora você... Não, que a professora falou assim, você não pode perder tempo, você tem que ir para o 3º ano. Você já foi direto para o 3º? Meu neto de professor, então muita coisa despertou mais cedo. E convivia com
dentro da casa de um cidadão também que era considerado na época era considerado gênio. Como que chamava? José Amâncio de Almeida. A sua professora, como que a chamava? Essa que promoveu você? Filhinha. Não, não é só filhinha. Filhinha, Geraldina e tinha a dona Eni. Eni era do segundo ano. Não, ele não pode ir para o terceiro ano, não. Tem que passar na minha classe. Porque tem matéria de História e Geografia que não tem no terceiro ano nem no primeiro. A dona Geraldina, que era do terceiro ano, não pode deixar que História e Geografia fica por minha conta, no terceiro ano. Pois é. É uma experiência diferente, né? Agora, eu já fiquei 3 anos da segunda série do ginásio. Eu também levei umas bombinhas no ginásio. No ginásio você estudou aonde? Instituto Torquato Calheiro. Então você foi aluno do professor Pedro Nunes Rocha? Do Pedro Nunes Rocha, não, fui aluno da Dona Branca? Não, da Dona Branca, sim. De História? De História e de Matemática era o Paulo Hélemos Ferreira. É um professor que ele ensinava tudo, só não ensinava matemática. Ensinava política. É mesmo? Isso, ele era xenófobo, mas é um cara bom demais. Ensinava política direto. A aula dele queria matar, a aula dele só falava assim, os Estados Unidos bombeou tal lugar assim, aí começava a falar, dava corda nele. E era um cara bom, viu? Como que chamava? Paulo Hélemos Ferreira. Mas o professor Pedro Nunes foi professor ali? Foi professor. E mais quem que foi o professor sua ali? Professor ou professor? Até tem uns de português? De português? No português eu tive a doutora, sei que lá, Antonieta Barini. Teve um que marcou muito na minha vida, sim, marcou de presença, não foi de conhecimento, não? Não, de conhecimento também, mas não foi de coisa assim, de muito agrado, não. O João Alves Pereira Penha. O professor João Alves, escritor. Ele gostava de política, mas ele tinha uns problemas muito sérios. A política dele ele era doente, ele é anti tudo, entendeu? Tudo que não era de acordo com a coisa dele não servia, não era bom. Professor Penha. João Alves Pereira Penha. Foi professor da Unesp. Eu tinha um bom relacionamento com ele, foi da Unesp, fiz o vestibular com ele. Eu não fui um grande estudioso, não. Principalmente tinha uma matéria para entrar na faculdade, que era, como é que chamou? O vestibular era uma coisa diferente, né? O pessoal tinha um medo danado. Eu não estudei muito, falei assim, eu vou estudar só esses indivíduos, porque tinha negócio de história, né? Estudei a vida do Rui Barbosa, tudo, vou correr esse risco, né? Chega na hora de sortear o ponto, Rui Barbosa. Você caiu em cima. E ele tinha uma mania, quando ele gostava das coisas, ele se emocionava, dava aqueles gritinhos, pulava na cadeira, achava uma maravilha. E eu facilitei demais com ele, eu falei assim, professor, apesar disso aí tudo, o Rui Barbosa não é tido por algumas pessoas como um cidadão que conhecia tudo. Ele conhecia de tudo, mas não era tudo de tudo. Não, ele foi isso, foi aquilo, foi o maior na nossa história. Aí eu falei assim, não, tem muita gente importante na minha vida estudantil que eu... Aí eu falava assim, quem? O senhor. Mas como? Não. Em 1964, o senhor falou assim, o Rui Barbosa é um grande rio de água pelas canelas. Quer dizer, não era profundo em nada. Ah não, ele já desconversou, tá? Você pode passar para frente. Professor João Que Penha. absurdo, hein? Clebar, agora vamos... Cleómenes. Vamos para frente, vamos falar mais um pouquinho. Outros professores que marcaram sua vida lá no Torquato Calheiro. Você lembra? Professor de física é vivo até hoje. Cidadão que para mim foi o melhor professor para ensinar. E tolerante também, tolerante e exigente demais.
Ele é deputado federal por São Paulo, estadual por São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Está no 7º mandato. Roberto Engler? Roberto Carvalho Engler Pinto. E ó, não sei se o Roberto ainda, a memória dele ainda está muito boa. Mas se há uns anos atrás perguntar assim, me fala qual que é o aluno mais chato que você teve na sua vida, ele ia lembrar de mim. É Cleomi. Eu falei, não, porque eu era o primeiro da primeira carteira ali, e eu enquanto eu não falava assim, não, eu aprendi, ele não passava para frente. E o pessoal reclamava, a turma reclamava porque estava macetando. Eu falava, vim aqui para aprender, o professor veio para ensinar, então eu acho que é muito justo, né? E ele falava assim, não, enquanto ele não entendeu, eu vou ensinar, vou explicar para ele, né? Grande professor de matemática e física, né? Roberto. Meu professor de física, né? Física, né? E ele é o único cientista de Franca em matemática. Já fez uma equação dele mesmo. Coisa de doido, né? É, o Roberto Engler. Roberto Carvalho Engler Pinto. Eu conversei com ele há pouco tempo, tirei uma história bonita. Ele começou até a lecionar em particular para os alunos, né? Ele jogou muita bola ali na Pacheco, Carlos Pacheco, naquela praça. Ele morava ali perto. Ele não profissionalizou no futebol porque ele não quis. Ele era bom de bola? Bom de bola. Bom de bola. Roberto Engler. Um abraço, professor. Ele foi professor da minha esposa. Em Franca teve um clube de futebol, que é o Samelo. Um time de esporte, é tudo patrocinado pelo Samelo. Sim. E ele era um dos jogadores de Samelo. Samelo. Cleómenes, vamos para frente aqui. Mais professores. Aí você já falou do Roberto Engler. Expedito Inácio da Costa. Então é um escritor. Não. É justamente professor de química, mas virou português. Escritor de português e língua portuguesa. Você foi aluno do Pedroca, então, ué? Porque o Pedroca foi professor de educação física. Foi contemporâneo dele. Eu não fazia educação física. Por quê? Porque o curso noturno era optativo, não precisava. Não precisava, não precisava. Ele era professor no Torquato Calheiro. Não, eu gostava muito do Pedroca. Eu fui diretor do Grêmio de 18 de março e lá era tudo abandonado, as coisas abandonadas. E nós fizemos nós fizemos uma campanha contra a UESP antiga, porque só arrecadava. Aí nós fizemos nós separamos da UESP, separamos só a carteirinha, né? Sim. E arrecadamos, investimos em esporte, e foi o único Grêmio da cidade de Franca que teve uma livraria. Coisa de doido, entendeu o que é? O Grêmio lá do Torquato Calheiro. Torquato Calheiro. E quando eu fiz uma espécie de um balancete, quando eu passei por Pedro, não sei das quantas lá, como é que é? Não sei se é Diniz, o apelido dele é Pedro Oreia, ele é vivo, ele deve ser vivo até hoje. Pedro Oreia, o nome dele. Não sei se foi do seu tempo, não. A minha esposa estudou ali também. Que ano? A Meire, eu não sei precisar, mas ela foi aluna, ela estudou na parte da manhã. Cleómenes, vamos fazer mais uma caminhada. Esses olhos claros seus, você herdou de quem? Olha, um dia o cidadão perguntou para mim, como é que é? Você é descendente de quem? Foi só meu, é Torre de Babel. A mistura de... Bisavô italiano, bisavó espanhola, tenho trisavô português, tem... Como é que é? De vez em quando, para mexer com o ego das pessoas, eu falo assim, sou afrodescendente. Pode não parecer, mas sou afrodescendente, sou tetraneto de escravos, gente famosa, Tertuliano Pinto Bispo, que fundou Garimpo das Canoas. E hoje é Claraval. É Claraval. Cleómenes, agora vamos falar um pouquinho mais desses antigos. Os seus irmãos do seu pai. Vixe, é muita gente, você tem que me dar um tempinho, né? Ué, mas você vai, o tempo é todo seu aí, eu sei que sabe. Se eu fizer uma forcinha, eu vou chegar lá. Vamos de baixo para cima.
chama Joaquim Quincas. José é o Juca. E o outro, Toninho, o Antônio. E o, como é que é? Toninho, Joãozinho, já falei do Joãozinho, né? Seus homens, né? Agora tem Isabel, que já foi, já faleceram. Já faleceram. Isabel, tem a filhinha que era a Ana, tem, que mais? A Madalena, a Matilde, todos, eram acho que 11 irmãos. Agora o da minha mãe, que eu convivi mais tempo com eles, porque os irmãos da sua mãe? Os irmãos do meu pai foram quase tudo para São Paulo em 1947, 48. O sobrenome deles é? Lá predomina, lá é Ribeiro. Ribeiro. Que predomina, mas tem alguém que é evangelista, tem outros que é evangelista, tem um cidadão famoso francês que foi meu antepassado. Vou falar, você vai lembrar. Sei que lá de Pan, ele foi um assaltante famoso já terminando a idade, 1900, 1800 e pouco. Um dia eu falei para o cidadão lembrou o primeiro nome dele. Eu sei. Aqui no Brasil virou Dupinha essa família. Dupinha, Cleomes, e da sua mãe, os irmãos da sua mãe? Você conviveu mais com eles, que eles ficaram mais aqui, por aqui nessa região? Quem é que são? Bom, tem o Sebastião, que é o Tatão. Já faleceu, já faz uns 50 anos, aproximadamente. Tem, vou falar pela ordem, né? Sim. A Xista, a Áurea. A família da Áurea, toda ela é evangélica, da congregação cristã. A Neuza, que mudou para Ribeirão, a Mali também está em Ribeirão, essas são como é que chama? Os sabatistas lá, como é que chama? Adventista. Adventista. Tem o Eurípides, que foi o Eurípides, a Margarida, só que aqui, antigamente era Margarida Velasco. Depois ela virou Margarida Velasco Borges, casou com um cidadão da família dos Borges de Ibiraci. Eu já falei tem mais alguém? Deixa eu ver. Serão 11 também. Tem o Eliseu, tem um colega nosso aí que chama Eurípides Alves Sobrinho. É o nome de um tio. Eu tô gravando aqui pra eles. E mais o sobrinho que é filho do Eliseu. E a família do Eliseu também está quase toda aqui em Franca também. Aqui nessa região. Vamos caminhar um pouquinho. O seu avô, como que chamava? Urias Alves Nicula. Eu tô gravando. Espera. O seu avô, como que chamava? Urias Alves Nicula. E a avó? Maria Velasco. Não sei, ela não adotou o Nicula, porque ela não era casada no cartório, é só na igreja. Maria Velasco de Oliveira. Maria Velasco de Oliveira. Não, tinha a família, veio de, como é que chama, de Perdizes, da família, como é que é? A família dela ainda tem muita gente lá em Perdizes que ainda... O seu avô é natural daqui? Não, o avô. Perdizes. Perdizes, Ele já veio casado de lá ou não? Já veio casado, já veio de lá em 1920 e pouco. Por aí, 1920, 25 por aí. Veio para a região aqui, veio para Ibiraci e depois foi para Claraval. Ô Cleomes, eu esqueci de perguntar, hoje você conta quantos anos? Se eu viver até o final do mês que vem, vou fazer 75. 75 anos. Então você viu um pouco da construção do Carmelo lá, na sua idade? Não, lembra quando eles chegaram em Claraval. Chegaram lá no Garimpo das Canoas, né? E foi eles que eles sugeriram, que foi em 1953, foi emancipado, sugeriram Claraval, que já estava em andamento o mosteiro lá, que é um seminário. E a cópia do seminário do local a sede das ordens cistercienses. Vieram 4 padres de lá e um irmão leigo. Leigo é porque chamava de irmão Nivaldo, ele falava mesmo que não era padre. Mas ele
agregou com a igreja, ficou junto com o pessoal lá. Rezando. Você foi batizado inicialmente na igreja católica? Igreja católica. Era na antiga igreja, então? Na antiga igreja. Da praça? É coisa mais doida que pode pensar. A antiga igreja que foi demolida fazendo uns 20 ou 30 anos que demoliram. Igreja feita de pau a pique e feita de barro. Coisa de doido, né? Tem fotografia da época que tem a igreja ainda, há 20 ou 30 anos ainda estava inteira. Mas depois começou a deteriorar e acabaram demolindo ela. Conversei muito com o Paulo Sintra. Paulo Sintra. Conhece bastante a história, mostrou umas fotos de lá. Você não tem foto da igreja antiga, não? Não tem. Porque você falou sobre... Mas se procurar, tem alguns colegas aí, algumas pessoas acham as fotos antigas, né? A Claraval tem uma história bonita, né? Você estava falando do Carmelo lá. Dom Carmelo. Aliás, o chefe da igreja chamava Pedro Agostini. Aquilo ali foi obra do Cariolato. Cariolato. Bonaventura. O que ele fez? O projeto. O projeto? Ele disse que esse projeto veio da Itália. Ele é italiano, daquela região. Ele veio da Itália. Aqui também nós estamos em frente à capelinha aqui, isso aqui é projeto do Cariolato. A sede cisterciense na Itália chama Valles Claros, da onde veio o nome, inverteram, Claraval. Val Claro chamava a sede lá não sei se é a região ou se é a cidade. Coisa interessante, né? Da onde que vem a palavra Claraval? Val Claro é o Val Claro, Valles Claros é a sede da Ordem Cisterciense. Do Carmelo? Justamente. E aqui eles inverteram o nome, virou Claraval. Claraval. Garimpo das Canoas, como surgiu o nome? É o seguinte, veio esse cidadão Tertuliano Pinto Bispo, veio da Bahia. Ele era moreno? Ele era mulato. Mulato. Era mulato. E eu convivi com gente que conviveu com ele. Então ele era mulato e ele veio da Bahia em 1865. E ele aqui era região diamantífera, ele era garimpeiro. Ele veio de Chapada Diamantina. E resultado, instalou aí na beirada do rio, que hoje passou a chamar Rio Canoas. Por quê? Hoje, por exemplo, tem uma região que chama Grupiara. É próximo da onde a Sabesp tem a primeira estação onde tira água, bombeia água. Para Franca? É onde isso quem me noticiou é gente que viveu no começo do século passado em Claraval. E falou assim, olha, aqui eles garimpavam lá em cima, na cabeceira eles falam cabeceira do rio, mas não é na metade do curso do rio. Chama Grupiara. Garimpavam, eles tiravam no barranco, que chama Grupiara, sabe o que é, né? Não. Grupiara é aquelas manchas de cascalho que tem na terra. Desmontava, jogava nas canoas, descia rio abaixo. Curso natural, descia, chegava num determinado ponto que chamava Passagem, que hoje é no fundo do cemitério lá de Claraval. É onde era raso, o rio era largo, raso, é largo até hoje, mas tem muito pouca água hoje. E eles então ali que eles faziam a lavagem do cascalho. Então por isso que passou a chamar Garimpo das Canoas. E essas pessoas que me noticiaram, era tudo mato. E o Rio Canoas naquela época tinha muita água. Hoje desmataram para todo lado, né? Mas eles tiravam o diamante do leito do rio. Nas barrancas, né? Nas barrancas do rio? E ali danificou muito as barrancas? Danificou um pouco, mas não. Eles não tinham máquina, que era só tudo na mão. Tudo na cavadeira e no chadão? Tem umas histórias. A primeira máquina que apareceram, o primeiro garimpo mecanizado, o dono do garimpo, das máquinas, era como é que chama? Irmão do Serafim Borges Duval, como é que chama?
O Cássio. O Cássio e um dentista aqui, que é o pai do Verde Chagas, me chama Antônio Chagas. Eles é que trouxeram essas máquinas aqui, desbarrancava e jogava, e ia para as canaletas e lavava lá embaixo. Entrava no continente, para dentro do terreno, uns 300, 400 metros. Isso foi indo até acabar. Inclusive, tem umas notícias interessantes. O dia que o cidadão achou a maior pedra do garimpo, um tal de Augusto, não sei que lá das quantas lá, que era empregado, que era o chefe deles, estava passeando no sábado depois do descanso, passeando no garimpo, alguma coisa chamou a atenção dele, catou, ué, mas isso aqui é diamante. Aí foi avisar o patrão, né? Foi a maior pedra que achou lá no garimpo do homem. Cleômenes, você falou aqui de uma pessoa que eu acompanhei muito e gostava muito, o Sr. Cássio Borges Duval. Ele é casado com a dona Helena Valim e tem 3 filhos, são 2 médicos, o doutor Eduardo, o Ronaldo e um que é engenheiro, o Maurício, né? E são netos da dona Filipina Borges Duval, da fazenda Jaborandi. Ele era filho do São Mateus, lá da fazenda. Né? Jaborandi são Cristais. O município de Cristais. O Cássio já frequentou muito Claraval, e quando ele frequentava, eu hospedava na minha casa. Ele morreu com 96 anos. Eu tive ligação com ele, meu pai tinha muita ligação com ele, mas eu tive ligação com ele até o próprio costume desliga, vai um para um lado para o outro. E o Antônio Chagas, que é o dentista. Ele é vivo aí, do Sr. Antônio Chagas? Não, já faleceu. Já faleceu. O filho dele era dentista também, chama Verde. Não sei se é vivo ainda, não. O Sr. Cássio, a gente conversava aqui de Claraval, ele contava detalhes. Isso aqui é o que a gente fala hoje, precisava de ter gravado essas histórias, gente. O Sr. Cássio era uma pessoa que tinha facilidade para conversar, expressar. Essa história que eu falo do garimpo faz mais de 65 anos já. 65 anos. Você está falando de grupiara aqui, eu não sabia. Grupiara, tem umas manchas, porque a nossa terra é produto de coisa vulcânica, né? Foi uma fase que nos locais onde tem, não é onde tem diamante, onde tem muita cascalho, tem as faixas. É uma coisa interessante, de 30, 40 centímetros, parece um lençol, parece um cobertor que puseram. Cada época tinha um tipo de material chegando para formar a rocha. E até hoje, por exemplo, se ciscar no lugar, ainda acha um diamante ainda. Mas está tudo hoje, por exemplo, é proibido. É proibido. E dentro do rio não é proibido, interessante, não é proibido, mas não pode mudar o sistema do rio. Conversando aqui com o Dr. Cleômenes, ele Borges, o senhor Cleômenes Ribeiro. De Paula Ribeiro. De Paula Ribeiro. O Paulo, o senhor vem de onde, Cleômenes? Olha, para ser sincero, eu não sei exatamente, tem Paula para todo lado aí. Cristais Paulista tem demais. Segundo algumas pessoas, uns antigos, veio da região de como é que chama aí? Tuverava, por aí. Tuverava. E os ribeiros vieram também da região aqui, entre São Paulo e Minas, como é que chama? Perto de Guaxupé, por aí. A Franca recebeu... Você lembra um pouco da usina de Peixoto, né? Ou não? Da construção? Lembro. Quando começou, né? Mas eu não frequentava, não chegava a frequentar o local, não. Cleômenes, tudo era longe, né? Era tudo difícil, né? Claraval, Franca era uma viagem, né? Justamente. Hoje, por causa do asfalto, tudo ficou... Onde é a ponte para baixo do Peixoto, para baixo é a jusante do Peixoto, tem uma ponte de concreto, né? Ali não tinha nem ponte. E gente que conviveu, por exemplo, a pessoa que eu convivi, esse cidadão Zé Amâncio, é natural de Delfinópolis. Ele disse que ali tinha uma passagem, que atravessava o rio tinha muita água, era burro que puxava a balsa rio acima. Chegava lá no ponto estratégico, parava,
descarregava, diz que soltava as amarras da coisa, ela descia sozinha, atravessava o rio e ia para o outro lado do rio. E de lá carregava de novo, tinha outra equipe que trazia, fazia isso aí 3, 4, 5 vezes por dia, a balsa. A balsa. O rio grande era majestoso, era grande, volumoso. Era Rio Grande, né? Hoje nem tem Rio Grande mais. Né? Só tem a represa, né? Não, hoje tem 2 ou 3 quilômetros ou menos que isso lá em Jaguara, né? Jaguara, depois a jusante da barragem de Jaguara, né? E o resto foi tudo aproveitado. Tudo aproveitado, tudo de maneira... Até tem uma tal de uma... Tem uma represa, eu acho que chama... Como é que chama-se? Primeira grande represa que tem no Rio Grande, é a montante de Furnas. Não sei se é Camargo Correia, como é que chama? É o nome do dono da empresa que construiu a barragem. Lá, barragem. Não sei o nome certo, eu não me lembro mais. Ô Cleômenes, nós vamos fazer o seguinte, você está com pouco tempo, que lá na sua casa é igual na minha casa, é a mulher é que manda, né? Não, mas eu não vou ficar brigando à toa, não há motivo, né? A gente tem que viver em paz com ela. É parceria, né? Parceria. Então, eu vou... O doutor Cleômenes, o Claraval sempre teve muito turco ali, né? Aliás, não é turco, né? Libanês. Libanês e sírios. E sírios. E você sabe por que chama turco? Por quê? Porque o Império Otomano tomou conta da Síria e do Líbano. E quando vinha para o Brasil, migrava para o Brasil, vinha com documento do Império Otomano. Turquia. Então o povo costumou chamar os libaneses. Os libaneses e sírios de turco. Virou tudo turco, né? Tudo turco aqui. Mas eles acostumaram com essa denominação, eles não davam muita bola, não. Ali tinha um grupo grande, né? O seu Aparecido Jorge era de Jorge, família de descendente. Filho o primeiro nome do pai dele era Jorge mesmo. Seu Jorge. Assim, foi chegando, no começo do século passado, foi chegando o pessoal que vinha mais da Síria. Foi instalando, depois ia trazendo os parentes, os amigos de lá da Síria. Tiveram uns cidadãos famosos aqui na região que tiveram começo lá. Antônio José Abdala é um deles. E Antônio José Abdala tem 4 ou 5 irmãos, moraram em Franca também. Jorge José, tinha, por exemplo, o Tofi Jorge, você lembra dele? Sim. Nasceu em Claraval também. Sim. O pai do Tofi Jorge, eu não lembro. A casa São Sebastião ali é de lá? É de lá, nasceram lá. O pessoal de Claraval, eles foram chegando em Franca através da Avenida Presidente Vargas. Justamente. E a avenida, né? Por causa do comércio, foi... Não, mas tem um cidadão que teve uma loja muito bem montada no centro, também viveu em Claraval também, que era como é que chama? Casa... em frente ao... Magazine Luiza, ali na esquina. Não, Magazine... em frente esquina da rua Major Claudiano com... ali não sei se é Tomás Gonzaga ou se é José Bonifácio. Acho que é Jorge também que chamava. Miguel Jorge. Miguel Jorge. Miguel Jorge. Agora, e o Abude? Era de lá não? Que eles eram também descendentes daquela região. Mas a Franca teve uma participação muito grande desse o convívio aqui com Minas, né? E até hoje eles têm muito relacionamento lá em Claraval ainda. Alguns têm alguma propriedade lá, os filhos, netos. A maior parte do comércio de Claraval era deles, eles que dominavam, né? Praticamente dominavam, né? E tinha uma região rural muito forte, né? Tinha. A agricultura. Mais café, né? Mais café. A agricultura ali é forte. O Aparecido Jorge foi um dos primeiros vereadores. Aparecido Jorge? Aqui o pai do Dr. Regis. Ele foi prefeito em Claraval. O pai dele. Ele é vivo até hoje. É vivo?
E forte ainda, de vez em quando eu cruzo com ele ainda. O Cleomes, eu conversei com o Jerominho. O pai dele trabalhou na prefeitura, foi... O Jerominho. Ele teve bar aqui, ele é mais velho do que você, bem mais velho. Ele contando muita história lá do Então, se você conversar com o Aparecido, Jorge, ele vai te dar muita coisa. Ele é mais velho que eu, aproximadamente 5 ou 10 anos, ele vai te dar mais história de Claraval, que nasceu lá em Claraval. Trabalhou ali com o prefeito, o secretário de prefeito. Foi secretário de prefeito, foi prefeito. Ele é sobrinho do Antônio José Abdala. Antônio José Abdala foi também, os filhos dele, os netos, tá tudo aqui em Franca. A esposa dele é Natal. Acho que não sei se é Anjo Natal. É Natal. Tinha 3 irmãos, o José, o Ângelo e o... tudo de claro, o outro não estou lembrando. O José é o Juca, né? O Juca hoje, o filho dele ainda tem propriedade na região lá. É considerado o principal agricultor, agropecuarista, chama Enio José Natal. Mais velho que eu também. O Enio também foi prefeito. O Enio também te dá muita notícia de Claraval. Quem é que a família grande do Dona Sebastiana, que faleceu pouco tempo, com 99 anos, a mãe do Urias, do Calçados Democrata? Justamente, como é que é? Maria Rosa. O marido dela chamava, não sei se é Antônio ou José de Paula Sintra. Paula Sintra. É uma história muito rica que tem. E a família dela, os netos, os bisnetos, está tudo aqui em Franca. Eu estou fazendo essa coleta de informações, isso se chama retalhos de história. É o que o doutor Cleómenes pôde oferecer e tem muita coisa que a gente precisa de registrar. E a ênfase minha aqui, maior, doutor, é de registrar a sua voz, a sua inspiração, não represento nada também, não. Essas coisas assim, porque quem está com 75 anos dá muita notícia, né? Eu dou notícias de Claraval, desde o tempo de Claraval, posso dizer assim, até de 70 anos atrás, né? Desde o tempo que as políticas eram tudo em Biraci e as contendas do DN e PSD dentro de Claraval, dentro de Garimpo das Canoas, era bravo, tem lá. Convivi com um grupo, os 2 grupos, né? E tinha as facções lá e chegava na época das eleições. E tinha algum apelido assim? Porque na minha terra é sapo e jacaré, largia. E aqui como que chamava? Lá não tinha. Tinha denominação, não. Quem que é o cidadão? O cidadão tá ali, ó. Ele tá falando assim, ó, eu tô lembrando você, viu? Você tá no meio da rua aqui. Mas hoje é domingo, hoje é a feira do... Como é que chama lá? A feira aqui da Capelinha. Começou chamando Feira do Produtor. Aí hoje não é só produtor, não. Hoje tem de tudo aqui, mas é até bom, porque tem a feira mais tradicional, que é da Major Nicastro. E essa aqui, a predominância é de gente que tem... Da região ali justamente. Como é que chama? Do Paiolzinho? Também, Paiolzinho também. Mas não é só Paiolzinho, não. Tem Paiolzinho, tem gente de Biraci, de Claraval. É a oportunidade da pessoa oferecer o produto. Vai crescer mais de vez em quando eu encontro com meus amigos que estão lá dentro e falam, está crescendo, vai dar a volta na praça futuramente. Isso é bom. E é um ambiente bom, viu? Um ambiente bom. E produtos saudáveis, né? Justamente. Vem direto da... Precisava visitar e conhecer esse pessoal. Aí tem muita gente antiga também. Eu vou vir aqui. Hoje eu tirei um dia para dar uma passadinha aqui, eu fiquei entusiasmado aqui. Ronaldo. Ô, doutor, obrigado pela sua atenção. Aqui, ó, eu estou registrando hoje dia 5 de maio de 2019. Estamos chegando aqui num domingo e contando história aqui junto com o doutor Cleomar. Cleómenes! Ei, Cleomar, eu tô com isso aqui, cadê o seu bem? Chama Cleomar também. Cleomar. Ô, doutor Cleomar, e a sua esposa, de que família? Ela é natural de Pratápolis, mas a raiz da família dela é Capitinga, Teles. Tem um cidadão aí que famoso porque ele é o primeiro amolador de faca que teve aqui em Franca, foi o Zé Teles. Ele era
músico da antiga, antigamente eles chamavam de fanfarra, como é que é? A banda de música chamava de Furiosa. Furiosa. Sabe por que eles chamavam de Furiosa? Por quê? As críticas, né, do pessoal fazia crítica que eles começavam a cantar, tocar o hino nacional, mas que ia ser, terminava logo, rápido demais, né? Os filhos são quantos? Os filhos Os seus filhos, seus filhos. Eu tenho um só. O nome? Rodrigo. Rodrigo. Você sabe quem foi Rodrigo na história da... Capitão Rodrigo? Não, mais que isso. Na história da Espanha, você não ouviu falar, quem não? Que foi Rodrigo? Você já ouviu falar, por exemplo, ocupação árabe na Península Ibérica? Sim. Ficou 800 anos. E foi criando, na época, tomou conta e foi criando um ódio racial muito grande. Aí começaram as reformas, as brigas, e o cidadão que se notabilizou disse que era chefe, não sei das quantas, para matar árabes. Só que naquela época eles chamavam os árabes de mouros. Rodrigo, El Cid. Se procurar na internet, você vai achar no Google, vai achar quem foi o Rodrigo. Rodrigo, Capitão Rodrigo. Foi bom. Eu vou apertar sua mão, um amigo que a gente admira e já disputamos eleições aí junto aí na época, né? Tempo que tempo que eu praticava política, né? Eu praticava só de bastidor. Eu já fui uma vez candidato, acredita? Uma vez candidato, Fui candidato, sabe com que partido? Que partido? Partido Verde. Partido Verde. Eu fiquei 21 anos no MDB e PMDB, saí meio traumatizado por questão de problema com liderança. E o Padinha você conhece, né? O Padinha. Pada Silva, que era um sonhador. Ele um dia me interpelou, falou, me ajuda a formar o Partido Verde em Franca. Fiquei 2 anos no Partido Verde e virei candidato. 88 votos na época. Não conseguiu nem fazer um vereador. E não conseguiu o coeficiente. O coeficiente. Eu me lembro disso, foi a época do Maurício, candidato também. Foi na mesma época minha. Não, o Maurício foi um pouco antes. Antes? Um pouco antes, Eu sei que eu disputei uma época a eleição junto com você, eu estava candidato a vereador. Maurício é o ex-prefeito de Franca, que eu mais admirava, sabe por quê? Ele era meu adversário político, mas me entendia muito bem com ele. É um cara humano, um cara que tinha um trato, uma coisa diferenciada. Viu? E saiu da prefeitura, voltou para o emprego dele no Banespa. E os outros grandes prefeitos de Franca, inclusive um cidadão que foi 3 vezes prefeito, vieram tudo investidor, empresários imobiliários. O Cleómenes, foi muito bom conversar com você. A gente precisa de uma outra hora. Falou? Falou. Foi bom. Tá. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Vou tirar os dedos agora caminhando, viu? Aí. Posso balançar muito, não. Aqui, capelinha.